Você já achou? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, só o versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém? Será que a gente pode ler todos juntos? Vamos lá? Quanto ao mais, para ensaio foi bom. Vamos lá, vamos botar a voz aí. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém, Pai? Nós estamos aqui nessa noite para ouvirmos a Tua voz, ó Deus. Então que o Senhor venha ministrar aos nossos corações a Tua palavra. Fala conosco, Deus, e aplica essa palavra nas nossas vidas, de forma que ela produza vida, de forma que ela produza milagres, de forma que ela produza os resultados. A Tua palavra diz que o Senhor não manda a Sua palavra sem que ela produza resultados, ao qual está no teu coração. Então que essa mensagem hoje venha produzir resultados que vieram do teu coração para a vida de cada um de nós. Assim nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Existem algumas atividades, alguns trabalhos, algumas profissões que elas marcam a vida de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que é cozinheira. Uma cozinheira, ela tem algumas habilidades, algumas características que a marcam. E marcam no físico também, no corpo dela. É difícil você ver uma cozinheira que nunca se queimou, por exemplo. Eu me lembro, minha saudosa mãe, às vezes eu olhava, ela estava com uma marca assim no braço. Mãe, o que foi isso? Ah, não, eu estava cozinhando, respingou sei lá o quê. Eu falei, mas mãe, cuidado. Então, às vezes são algumas coisas que acontecem. Músicos, por exemplo, você pega especialmente, né, os que tocam cordas ali, violão, guitarra. Eu me lembro, não era o pastor Pablo, mas se você vê a mão dele também é assim. Eu convivi com um músico, ele tocava guitarra, ele estava com a mão cheia de calos. E eu fiquei até com pena dele, poxa, você está com a mão com um calo, como se isso fosse ruim. Aí ele virou para mim e disse, não, mas é o calo que me ajuda a tocar. Se não tiver o calo, eu não consigo tocar direito. Então são coisas que às vezes caracterizam uma pessoa, caracterizam uma profissão, caracterizam uma atividade que a pessoa faz. Marcas que fazem com que você reconheça aquela pessoa só pela aquilo que ela apresenta no seu corpo físico. E aqui nesse texto nós estamos vendo o apóstolo Paulo falando a uma igreja. E essa igreja, ela estava vivendo uma peculiaridade. Por isso que eu falei lá no início que ela foi a carta de Gálatas foi uma das primeiras cartas que foram escritas. Então estava acontecendo um conflito dentro da igreja. Qual conflito estava acontecendo? Havia o judaísmo, uma religião dos judeus, uma religião do povo israelita de anos. E de repente vem o Jesus, morre no nosso lugar. Ele então manda que o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, o cristianismo, ele está dentro do judaísmo, ele é uma seita do judaísmo. Então, para eu ser salvo, eu preciso fazer parte do judaísmo para depois entrar para o cristianismo. Para eu ser salvo, então, eu preciso ser circuncidado, que era a marca da aliança de Deus com os judeus, e é até hoje, né, com o povo judeu. Então esses conflitos começaram a surgir no meio da igreja. E Deus então usa o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo levantado para pregar aos não-judeus, aos gentios, exatamente para trazer uma definição, exatamente para trazer uma posição, exatamente para ensinar aquelas pessoas que aquela contenda não fazia sentido nenhum. Então, ele vai e ensina aquela igreja dizendo que judaísmo é judaísmo, igreja é igreja. Nós que estamos no Evangelho, nós que estamos em Cristo, não precisamos guardar as tradições judaicas. É por isso que você vem numa igreja como essa, você não vê os penduricalhos judaicos. Porque nós somos igreja, nós não somos judeus. Eu não preciso ter restrições alimentares. Ah não, mas os judeus não comem isso, não comem aquilo. Mas os judeus são judeus. Nós que somos cristãos,
A única alimentação que nos foi restrita foi não comer carne com sangue, não beber sangue. Tirando isso, você tem liberdade para comer. Nós, aí é no caso só do sexo masculino, né, não precisamos nos circuncidar. Teve um irmão que falou, graças a Deus. Então, porque isso fazia parte da lei judaica, queridos. E hoje nós não somos salvos por obedecer à lei. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo que veio morrer em nosso lugar. Então eu sou salvo pela fé em Jesus, não por guardar as leis judaicas, as tradições judaicas, os costumes judaicos. Então aqui Deus estava usando o apóstolo Paulo para esclarecer essa situação. E aí então, depois disso, desse esclarecimento que ele traz, ele fala no versículo 17. Ninguém então, quanto ao mais, ninguém me moleste. Ninguém venha mais algumas versões diz, me perturbar com essas coisas. Não falem mais disso sobre mim. Porque ele diz, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As pessoas naquele tempo queriam circuncidar umas às outras e trazer a marca da lei. Aí o apóstolo Paulo, ele vem e diz, não venham mais me perturbar com essas coisas. É até uma palavra pesada que ele usa, né? Não me molestem mais com essas coisas. Não me machuquem, não me firam mais com essas coisas. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Não as marcas da lei, não as marcas das tradições judaicas. Que embora Paulo fosse judeu, hoje ele já não vivia mais como judeu, mas ele vivia pela fé em Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então ele trazia as marcas de Jesus na vida dele. No caso do apóstolo Paulo, essas marcas que ele está falando aqui, existiam uma conotação física. Quais eram as marcas que Paulo tinha? As cicatrizes que ele havia sofrido pelas perseguições do Evangelho. Paulo foi apedrejado, foi açoitado, apanhou. Então ele fala de tudo aquilo que ele suportou pelo Evangelho de Jesus. Mas existia uma característica da cultura da época, que quando uma pessoa ela era escrava, ela recebia uma marca também. Semelhante ao que a gente vê hoje, né, quando tem criação de animais, seja de boi, disso, daquilo. Cada um dos fazendeiros, o que eles fazem? Eles pegam lá a marca da sua fazenda e marcam o boi. Seja com fogo, seja com o que for, o boi é marcado. Havia uma tradição também naquela época dos soldados. Os soldados romanos, muitos deles também marcavam o seu corpo para dizer a qual general serviam, a qual batalhão serviam, a qual legião romana serviam. Então as marcas que Paulo também está falando aqui tinham uma questão de identificação de quem ele pertencia. Ele pertencia, se ele diz que ele pertencia, tinha as marcas de Jesus, era como que ele estivesse dizendo, eu sou escravo, mas não sou escravo dos homens. Eu sou escravo, mas não sou escravo das tradições judaicas. Eu sou escravo, mas não sou escravo dos rudimentos desse mundo. Eu sou escravo, mas não sou escravo do sistema mundano que vocês estão tentando impor. Eu não sou escravo da religião, mas eu sou servo, eu sou escravo. As marcas que estão em mim são as marcas de Jesus. Então que nessa noite que também possa haver servos e servas do Senhor, que são marcados não por aquilo que o mundo quer impor lá fora, que são marcados não por aquilo que a gente já sofreu no passado, mas que nós possamos estar marcados, mas pela marca do senhorio de Jesus em nossas vidas. Diga amém, se você está me entendendo. Amém. Paulo passou pelas aflições, mas ele não disse que essas cicatrizes que eu estou carregando foi porque eu fui apedrejado. Não, são as marcas de Jesus na minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nessa noite, eu e você podemos escolher se eu vou deixar que as situações, que as circunstâncias que marquem e definam a minha vida,
ou se eu vou deixar que as marcas do Evangelho de Jesus é que definam a minha vida. As marcas daquilo que Jesus fez em mim é que definam a minha vida. E aqui nessa noite, como eu falei de marcas, de características, algumas características, algumas marcas que Jesus deixa naqueles que são dele, naqueles que escolhem seguir o caminho dele, naqueles que escolhem fazer a vontade dele. E a primeira marca que eu queria falar aqui é o amor, queridos. Jesus disse que os seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor que teriam uns para com os outros. Isso seria um reconhecimento não só entre os discípulos, mas até nas pessoas de fora. Reconheceriam os discípulos de Jesus pelo amor que teriam de uns para com os outros. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Então, será que essa marca está em mim? Aqui, deixa eu aprofundar isso aqui, porque a religião, ela quer uma marca material, que era a circuncisão. A religião, ela quer uma marca que seja visível, para que possa mostrar a todos e dizer com pompas, eu sou, eu faço, eu tenho. Aí Jesus fala, a marca que eu quero é uma marca no seu interior, que esteja transformando, uma mudança de dentro para fora, uma transformação do seu interior, para que você seja transformado, não só coloque uma roupa nova, mas que você seja uma nova pessoa em Cristo Jesus. É o que Paulo até fala na carta de Gálatas, que você ser circuncidado ou incircunciso não é nada, mas o que vale é você ser nova criatura em Cristo. Então será que eu vivo em amor? Será que essa marca de Jesus está em mim? Na história da igreja, um pouquinho depois desse tempo aqui, que foi escrita a carta de Gálatas, você conhece a história, sabe que houve uma perseguição muito grande contra a igreja, contra os cristãos. Os nossos irmãos e irmãs, eles eram lançados no Coliseu Romano, as feras, para morrerem. E diz a história que os cristãos mais maduros, os cristãos mais velhos, por amarem os mais novos, por amarem aqueles que estão iniciando na fé e talvez não tivessem uma fé tão fortalecida, eles se lançaram às feras para serem mortos primeiro, para que talvez os outros irmãos tivessem a chance de sobrevivência. Amor, queridos, que eles tiveram de uns para com os outros. Então nessa noite, será que a marca do amor está em mim? Falem um amém, por favor. Amém. Vou te dar mais uma chance. Será que a marca do amor está em você? Amém. Amém. Jesus deixou essa marca para nós, queridos. E dentro da marca do amor, eu quero citar um texto para você, que é Colossenses capítulo 3. Se você quiser abrir, não precisa abrir não, mas você guarda aí, anota, como eu faço também. Colossenses capítulo 3, o versículo 13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, debaixo do guarda-chuva do amor, se é que eu posso dizer assim, está o perdão, queridos. E aqui ele traz um texto que você que já é acostumado a me ouvir sabe que me chama muito a atenção, porque ele diz assim: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então aqui o apóstolo Paulo está nos encorajando, nos exortando a perdoar, não de qualquer maneira, mas ele dá aqui uma medida: perdoar como Cristo me perdoou. É fácil isso, minha gente? Perdoar como Cristo. Não é perdoar do jeito que eu quero perdoar, não, mas eu tenho que perdoar como Cristo me perdoou. Então perceba que a marca do amor
ela traz junto consigo, ela traz o perdão. Ela traz o perdão de uns para com os outros. Então, hoje, como igreja, será que o amor está entre nós? Amém. Amém. Obrigado por 2 améns que eu ouvi. Sem amor e sem perdão, não há relacionamento, queridos. Porque por melhor que nós sejamos, todos nós erramos. Por melhor que nós sejamos, todos nós falhamos. Por melhores intenções que nós tenhamos, eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já passei. Tive a melhor das intenções e ainda assim deu tudo errado. E faz o quê, queridos? Desiste? Vai embora? Não. Permaneço em Cristo, peço perdão, conserto as coisas que precisam ser consertadas, falo com quem preciso falar para resolver, perdoo, estendo a mão. Hoje nós estamos vivendo uma política nas redes sociais do cancelamento. Eu vejo uma coisa lá, não gosto, cancelo. Eu vejo alguma coisa, não gosto, bloqueia, sai da inscrição, não me inscrevo mais no canal. Aí a gente quer trazer essa política para dentro da igreja. Eu posso, querido, no meio da igreja, entre os irmãos em Jesus, fazer a política do cancelamento? Eu posso cancelar alguém, não gostei, sai da igreja, vai embora, não está mais no reino de Deus. Eu posso fazer a política do cancelamento? Não é bem assim, querido. A vida com Cristo ela é diferente. O mundo que está lá fora, ele vive os padrões que o mundo está pregando. Mas nós que estamos aqui dentro, precisamos ainda viver os padrões de Jesus. E os padrões de Jesus continuam sendo os mesmos. As marcas de Jesus continuam sendo as mesmas. Os meus discípulos serão conhecidos pelo amor. Então este não é um lugar de cancelamento. Este não é um lugar que a pessoa peca, a gente exclui e manda embora. Não, este é um lugar do amor. Este é um lugar do perdão. Este é um lugar da reconciliação. Esse é um lugar da restauração de vidas. Diga amém. Diga eu creio. Se não, meu irmão, a gente vira clube. A igreja, é sempre bom lembrar, a igreja não é minha casa. Na minha casa só entra quem eu quero, porque a casa é minha. Mas a igreja, as portas estão abertas para todos aqueles que quiserem vir a Jesus. As pessoas que eu gosto, as pessoas que eu simpatizo, as pessoas que são até mais parecidas comigo, com aquilo que eu penso, mas a porta da igreja também está aberta para aqueles que talvez não goste tanto, talvez não simpatize tanto, talvez eu não goste tanto da forma como ele se veste, como ele fala, mas a Bíblia diz, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Se ele estiver cansado, sobrecarregado, a porta da igreja está aberta para ele entrar, receber a Cristo e ter a alegria no coração dele. E eu ainda vou precisar amá-lo. Eu só ouvi 3 amém, mas você vai precisar amar também. Diga amém. Diga, eu entendi, pastor, amém. Não gostei não, pastor, mas eu entendi. Amém, meu irmão? Marcas, queridos, de um cristão. Marcas que Jesus deixou em nós e que precisam permanecer na igreja nesse tempo do fim. Deixa eu avançar. Uma segunda marca é a fé, queridos. Fé, uma palavra para nos ajudar a entender melhor, é a nossa confiança em Deus. Quem está em Cristo confia em Deus. E quem confia em Deus, ele precisa permanecer firme diante das situações da vida. Hebreus, eu amo esse texto, Hebreus 10, 35 diz, portanto, não percam, algumas versões dizem, não abandonem a confiança, a fé de vocês, porque ela tem grande recompensa. Então nessa noite, uma marca que nós precisamos ter nesses dias é a fé, queridos.
E é interessante e importante a gente observar que essas duas virtudes foram duas virtudes que o Senhor Jesus mesmo citou. E falou que seriam características do tempo do fim, a fraqueza, vamos dizer assim, nessas duas virtudes. Primeiro, com relação ao amor, em Mateus 24, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E Jesus também disse, lá em Lucas capítulo 11, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Então Jesus mesmo, no seu ministério terreno, ele apontou por essas duas características, por essas duas marcas do seu povo, e que nos últimos dias elas estariam sendo enfraquecidas, abaladas. Então nos chama a atenção, para nós que estamos vivendo nesse tempo, ainda é mais importante e oportuno guardar o amor e guardar a fé em nossos corações. Estamos vivendo ataques tremendos contra a palavra de Deus, estamos vivendo ataques tremendos contra a nossa fé, mas a Bíblia continua dizendo, guarda a tua fé, meu irmão, guarda a tua confiança em Deus, guarda e não perca aquilo que Deus te deu, porque a sua fé, ela é provada e ela é mais valiosa do que o ouro, disse o apóstolo Pedro na sua carta. Então nessa noite você está de parabéns, porque você está na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus no seu coração, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então que nessa noite a minha fé e a sua fé sejam fortalecidas, para que nós possamos permanecer firmes diante dos desafios da vida. Diga amém. E por que a fé é importante, queridos? A fé, a nossa confiança em Deus, é um meio pelo qual eu recebo e alcanço aquilo que Deus tem para mim. Por exemplo, a salvação. A Bíblia vai nos dizer que nós somos salvos pela graça. Olha o versículo. Nós somos salvos pela graça, mas é mediante a... Aí você acertou, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Então é pela fé que eu recebo a salvação. E se eu passo a ficar meio abalado na fé, eu passo a achar que eu não estou salvo, por exemplo. Mas uma segunda coisa que é importante da gente falar também é o que está listado lá no capítulo 11 de Hebreus. Quando a gente lê o capítulo 11 de Hebreus, a gente vê lá a galeria dos heróis da fé. E a Bíblia fala que tudo aquilo que eles fizeram e alcançaram foi pela fé. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac. Pela fé, Moisés escolheu ser chamado de judeu e não de filho da filha de Faraó. Pela fé, os homens de Deus, eles extinguiram a força do fogo, enfrentaram gigantes, enfrentaram exércitos, se fizeram fortes em meio às batalhas. Tudo isso que eles fizeram foi pela fé e confiança que eles tiveram em Deus. Aí traz para a nossa vida hoje. Você tem algum desafio? Você tem alguma luta? Você tem alguma situação que você se sente menor? Você tem alguma batalha travada na sua vida? Como é que eu vou vencer isso? Pela fé. Pela minha confiança em Deus. Como é que eu vou viver o Evangelho hoje, nesse mundo tão difícil? Pela minha confiança em Deus, pela minha fé em Deus, é que eu vou viver o Evangelho. Como é que eu vou suportar essas situações que eu estou enfrentando, que parecem ser mais fortes do que eu? Meu irmão, eu vim trazer uma boa notícia. Elas são mais fortes do que você, sim. Mas pela fé que Deus colocou em seu coração, Deus está ao teu lado para te fortalecer. Como diz Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus está contigo para te fortalecer, para enfrentar essas situações e prevalecer sobre cada uma delas. Para mim, para você. Quer aplaudir? Aplauda o Senhor com o seu melhor. Para mim, para você, o impossível é uma barreira. Mas para Deus é só uma palavra. E como eu venço e alcanço aquilo que é impossível aos olhos humanos? Pela minha fé.
pela minha confiança em Deus. Amém. Então, nessa noite, que a nossa fé seja fortalecida, queridos. Que nós possamos estar firmados na fé que Deus colocou em cada um de nós. Romanos capítulo 12 vai nos dizer que Deus distribuiu uma medida de fé para cada um. Então não vem me dizer que você não tem fé. A fé já está aí. Ela só precisa se tornar uma fé operante. Uma fé viva. Uma fé que é colocada em prática. Diga amém se você está me entendendo. Mas uma terceira coisa que eu queria falar aqui, e que eu acho importante, é a fidelidade, queridos. Hoje nós estamos vivendo também uma crise de fidelidade, em diversas áreas. Hoje, tem pessoas que já não são mais fiéis no casamento, por exemplo. Enquanto está tudo bem, a pessoa fica casada, está tudo certo. Mas mínimas problemas que aconteçam, mínimas coisas que aconteçam, o casamento acaba. Aquela fidelidade é esquecida, ou talvez nem nunca existiu, né? Foi só uma troca de interesses, foi só uma troca de favores, de coisas que cada um tinha de para dar para o outro. E quando aquilo acaba, o casamento acaba. Hoje, poucas pessoas são fiéis, queridos. Mas a Bíblia vai nos dizer, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, diz: ora, além disso, o que se quer desses encarregados, destes servos de Deus, é que cada um deles seja encontrado fiel. O apóstolo Paulo, a encorajar Timóteo, ele já estava para ser julgado e talvez ser sentenciado à morte. Muitos acreditam que foi, já nesse julgamento. Ele fala para Timóteo, aquilo que eu ensinei a você, que era o Evangelho de Jesus, confia a homens. Mas confia a quaisquer homens? Ele falou, não, confia aos homens fiéis. Então a fidelidade, ela é uma marca, é uma característica dos servos de Deus. Eu preciso ser fiel à minha esposa, ao meu esposo. Posso ouvir um amém? Mas se a fidelidade é uma marca, ela não vai agir só no meu casamento. Eu preciso ser fiel, por exemplo, o apóstolo Paulo, aqui ele estava sendo fiel ao chamado dele, ao Evangelho de Jesus. Ele poderia, para se manter sem conflitos, ele poderia, então tá, vamos circuncidar todo mundo, tá tudo certo. Mas Paulo, ele foi fiel ao Evangelho. Paulo, ele foi fiel à mensagem. Ele não diminuiu a mensagem do Evangelho para agradar as pessoas. Será que hoje a nossa geração da igreja tem sido fiel à mensagem do Evangelho que recebeu? Ou nós estamos tentando afrouxar o Evangelho, afrouxar a mensagem para adequar ao que o mundo quer que a gente fale? Isso também é uma fidelidade, queridos. Hoje nós estamos deixando Deus para trás e deixando de agradar a Deus para pensar algumas coisas da Bíblia para agradar as pessoas lá fora. Estamos sendo fiéis à mensagem? Estamos sendo fiéis a Cristo, aquilo que recebemos? Não! Então a fidelidade, ela precisa estar presente em nossas vidas. O que não dizer de fidelidade à sua igreja, ao seu ministério? Aqui então vale até uma pergunta. Qual é a sua igreja? Pergunta para o seu irmão aí, qual é a sua igreja? Qual é o seu pastor? Quem é o seu pastor? Não, o pastor desta igreja é o pastor Roberto Leal. Eu e o pastor Pablo estamos aqui como auxiliares dele, segurando as mãos dele. Mas o pastor desta igreja ainda é Roberto Leal. E damos graças a Deus por tê-lo aqui conosco. Então, fidelidade, queridos. Quantas pessoas hoje mudam de igreja como mudam de supermercado? Ah, eu vim aqui nesse mercado, não tem a promoção, eu vou no outro. Ah, eu vim aqui nessa igreja, não tem a campanha, não sei o que, eu vou na outra.
Ah, eu vim nessa igreja, não consegui casar, eu vou para outra, que lá na outra eu caso. Eu vim aqui nessa igreja, não fiquei rico, eu vou na outra, porque na outra está dizendo que eu vou ficar rico. Tem isso nos nossos dias hoje, gente? E cadê a fidelidade? Cadê a fidelidade, querido? De você fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. Cadê a fidelidade de estar onde Deus te plantou, onde Deus te chamou? Cadê a fidelidade, o compromisso que nós temos de uns para com os outros, estar ao lado uns dos outros? Cadê a fidelidade ao seu pastor que cuidou de você? Na primeira luta, vai embora, ainda sai falando mal do pastor, fala mal da igreja. Cadê a fidelidade, queridos? Perceba que isso é uma marca dos cristãos, queridos. Jesus, ele foi fiel ao seu chamado, foi fiel a Deus em tudo. E por ser fiel em tudo, ele foi até a morte, morte de cruz. Mas ele não deixou de pregar a mensagem, ele não diminuiu a mensagem, ele não cortou a mensagem, mas ele entregou a mensagem completa que Deus colocou no coração dele. Amém. Será que Deus vai encontrar pessoas fiéis nesta geração? Amém. Alguns? Opa, eu ouvi o que eu queria, eu não queria ouvir só o amém, não, eu queria ouvir, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Tem fiéis aqui fiéis de fidelidade aqui nesta noite. Levante sua mão aí que Deus quer te ver, meu irmão. Eu também quero te ver. A Bíblia fala, queridos, que Deus procura 3 tipos de pessoas. E uma delas é muito esquecida. Muitos lembram lá de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Busquei entre o povo de Israel alguém que se colocasse na brecha. Então muitos falam que Deus busca intercessores e muitos lembram deles. Muitos citam o próprio Evangelho de João, capítulo 4, as próprias palavras de Jesus, quando diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e em verdade. Mas muitos esquecem do Salmo 101, que diz que eu busco os fiéis da terra para estarem ao meu lado. E ali é uma figura do Rei Jesus, que está buscando fiéis nos dias de hoje, para estarem ao lado dele e o servirem de todo o coração. E aí eu faço mais uma vez a pergunta, será que nesta geração ele vai encontrar os fiéis dessa terra? Diga amém, diga eis-me aqui, Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Mas para eu terminar, eu preciso falar mais uma. Eu tinha mais coisa, mas vou falar só mais uma. Essas 3 virtudes que citei, amor, fé, fidelidade, elas precisam ser praticadas. E aqui eu queria que você redobrasse sua atenção. Precisam ser praticadas com uma outra virtude, uma outra marca dos cristãos, que é a perseverança. Então eu não posso amar hoje e amanhã não, e depois da manhã não, e só volto a amar no próximo domingo no culto de ceia. Foi para isso que Jesus me chamou? Eu não posso crer hoje, pastor, estou ouvindo hoje a palavra, estou recebendo, estou cheio de fé, mas chega amanhã, chega na hora da luta, na hora da adversidade. Cadê a fé do cristão? Não. Eu sou chamado a amar. Eu sou chamado a confiar em Deus, a ter minha fé em Deus, a ser fiel ao Senhor e a perseverar nessas virtudes, a perseverar nessas marcas se manifestando na minha vida. O próprio Senhor Jesus vai nos dizer, no Evangelho de Lucas, lá no sermão profético, ele vai nos dizer que é na perseverança que nós ganharemos a nossa alma, a nossa salvação. Então é necessário perseverar, queridos. E aqui, por que eu falei para você redobrar a sua atenção? Porque essas virtudes que nós falamos aqui, elas são para ser praticadas em momentos de dificuldade também. E aí é necessário perseverar.
Porque você amar quem te ama é fácil. Gostei da irmã, é fácil. Nem sempre é fácil amar quem nos ama, mas é fácil. Agora, você amar quem não te ama já não é muito fácil. E você amar quem te persegue, porque essa é a mensagem do Evangelho da Cruz. Vocês ouviram, ama aqueles que amam vocês, mas odeiam que vos persegue. Aí Jesus diz, mas eu vos digo, amai aquele que vos persegue, amai aquele que vos faz mal. E Deus lá no Romanos capítulo 12 vai nos dizer, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Isso mesmo. Então a prática dessas marcas que nós tratamos aqui, elas são feitas, não é num ambiente perfeito, mas exatamente nesse mundo imperfeito que nós estamos vivendo lá fora, é que precisa prevalecer essas marcas de Jesus em nós. E nos é exigido a perseverança. Então eu preciso praticar o amor, a fé, a fidelidade e continuar praticando mesmo num ambiente hostil, mesmo num ambiente que não é o melhor. Como o próprio Senhor Jesus mesmo disse, eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Então você viver a prática do amor no ambiente profissional é fácil, queridos? É ou não é? Porque eu estou disputando quem é que vende mais aqui, comissão, eu vou amar essa pessoa. Eu estou aqui na competição, porque se eu viver em amor aqui e ajudar ele, ele vai tomar o meu lugar. E não vou ajudar ele não, senão ele vai ganhar mais do que eu. E na hora que for mandado embora aqui na empresa, que vai mandar embora sou eu e não ele. Viver a prática do amor é fácil. Viver a fidelidade é fácil. A uma igreja, a um casamento, ao seu chamado, aquilo que Deus colocou no seu coração, é fácil viver em fidelidade no meio desse ambiente hostil que nós estamos vivendo. É fácil manter a fidelidade à mensagem do Evangelho no meio do ambiente hostil que nós vivemos hoje. Começa a dizer, não, você não pode falar sobre isso, você não pode falar sobre aquilo, você não pode falar sobre aquilo outro. Então são eles lá fora que vão determinar aquilo que eu posso ou não falar. É fácil, querido, no meio disso tudo, manter a fidelidade e manter a fidelidade à palavra, ao chamado. Mas Jesus nos chama a perseverar em meio às aflições da vida. Talvez você esteja sendo perseguido no seu trabalho, no seu convívio social. Às vezes a perseguição era tão, uma palavra que muitos gostam de usar, renhida, ela é tão grande, ela é tão forte nas nossas vidas que ela acontece até dentro de casa. É o pai que persegue, é a mãe que persegue, é a esposa que persegue, é o marido que persegue, são os filhos que falam mal. Mas Deus está nos dizendo nessa noite, persevera, meu filho, persevera, minha filha, porque nessa perseverança que você vai alcançar as bênçãos que Deus tem para a sua vida e no final você vai alcançar a sua salvação. Persevere em fazer o amor, persevere em semear a sua fé, a sua fidelidade, porque acima de tudo, como eu falei aqui no ofertório, você não está semeando naquela pessoa, mas você está semeando em Deus e no reino de Deus, e Deus não fica devendo nada a ninguém. Aquilo que você está semeando é o próprio Deus quem vai retribuir para você e vai te dar uma grande colheita. E se você está me entendendo, levante sua mão nesta hora e diga amém, diga glória a Deus e aplauda o Senhor com o seu melhor. Persevera, meu irmão. Amém. Persevera, minha irmã. Não é só você que está enfrentando lutas, não. Todos nós estamos enfrentando. Você, como diz o apóstolo Pedro, ele fala, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas resistir-lhes firmes na fé. Isso é 1 Pedro 5. Resistir-lhes firmes na fé.
sabendo que provações como essas estão acontecendo pelo mundo inteiro. Ou seja, Pedro ali estava dizendo para aquela igreja: vocês estão sendo provados, mas está todo mundo sendo. Não é só vocês não são privilegiados. E nem os piores crentes do mundo não, todos estão sendo provados. Então você que está sendo provado, bem-vindo ao reino de Deus, bem-vindo ao Evangelho. Todos nós estamos sendo, eu também estou sendo. Vamos perseverar, queridos, porque a vitória de Deus vem para as nossas vidas. Amém? Se coloque de pé. Mas uma coisa que acontece e que é real é o que está em Atos 4, versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Está passando por luta, meu irmão? Mas Deus tem uma graça abundante para ser derramada sobre você e sobre mim. Deus tem uma graça abundante para te fortalecer. Está passando por lutas, mas a graça do Senhor é derramada sobre as nossas vidas para trazer um refrigério para nós, para nos sustentar, queridos. Então nessa noite, Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo, jovem. Deus está contigo, mulher. Deus está contigo, homem. Deus está contigo nessa luta. Deus está contigo nessas situações que você está enfrentando. O Senhor está conosco para nos dar abundante graça, mesmo em meio a tudo isso. Feche seus olhos. Estamos aqui nessa noite, Pai. E em primeiro lugar, eu quero orar que o Senhor venha avivar essas coisas em nossos corações. Talvez nós não tenhamos vivido em amor. Talvez nós não tenhamos vivido em fé. Talvez tenha chegado aqui alguém com a fé lá embaixo. E eu quero te pedir perdão, Pai, às vezes pela nossa falta de amor, às vezes pela nossa incredulidade. Perdoa-nos às vezes a nossa falta de fidelidade. Fidelidade ao Senhor, fidelidade nos dízimos e ofertas, fidelidade, Pai, à nossa igreja, fidelidade à nossa família. Nos perdoa, Pai, às vezes a infidelidade no casamento. Nos perdoa, Pai, a infidelidade às vezes desde o namoro, noivado. Tem misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor nesta hora nos ajude a perseverar nas virtudes e nas marcas que o Senhor deixou em nós. Enche, meu irmão, minha irmã, de amor. A Tua palavra nos diz, Senhor, que o amor de Deus é derramado em nossos corações, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nessa hora, o amor de Deus está em mim, o amor de Deus está em você. Então aviva este amor em nós, Pai. Espírito Santo, faz esta obra de renovação do amor de Deus em nossos corações. Derrama mais do Teu amor em nossos corações, ó Deus, para que nós possamos viver a prática do amor aqui entre nós, a começar aqui entre nós. Porque se eu não consigo praticar o amor aqui dentro, se eu não consigo amar o irmão que está aqui do meu lado, se eu não consigo perdoar ele que está aqui do meu lado, como é que eu vou levar isso lá para fora? Nos ajuda, Senhor, a viver a prática do amor dentro da igreja. Nos ajuda a viver a prática do perdão e da reconciliação dentro da igreja. Nos ajuda, Pai, a levar isso para o nosso convívio diário. Fortalece a nossa fé, Pai. Não nos deixa ser abalados por essas coisas que têm acontecido, notícias do mundo, não. Fortalece a nossa fé no Evangelho de Jesus, o verdadeiro e genuíno Evangelho, Senhor. A Tua palavra, Pai. Então, no nome de Jesus, fortalece a nossa fé hoje. Nos dá fome e sede da Tua palavra, para que estejamos sempre em contato com ela. Porque se o Senhor diz na Tua palavra que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho, ouvir a pregação da palavra, se eu me afasto dessa palavra e só ouço outras coisas, o que acontece com a minha fé? A minha fé vai lá embaixo. Então
Então nos ajuda, Senhor, a manter a nossa fé viva, uma fé eficaz, uma fé operante, para que nós possamos viver milagres extraordinários neste lugar, possamos viver milagres extraordinários em nossas próprias vidas. Quando vier uma má notícia, que nós possamos ser tomados pela nossa fé e nossa confiança em Deus, dizer: eu estou ouvindo isso, mas eu sei que meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Você está falando isso, mas a palavra que vai prevalecer sobre a minha vida é a palavra de Deus. A última palavra não é o que o juiz disse, não é a sentença do médico, não é aquilo que outros falaram, mas a última palavra sobre a minha vida é a palavra do Senhor. Aviva a nossa fé, Pai, e fortalece a nossa fidelidade ao Senhor. Nos ajuda a sermos fiéis, Deus. O apóstolo Paulo, ele era grato ao Senhor, porque ele dizia que ele foi encontrado pelo Senhor fiel para o ministério. Nos ajuda, Senhor, a quando formos chamados, sermos encontrados fiéis àquilo que o Senhor deixou para nós. Nós estamos nessa última geração da igreja, neste tempo. A igreja contemporânea nos ajuda a manter a fidelidade ao Senhor, fidelidade ao seu chamado, fidelidade à tua palavra, sermos fiéis a ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus. Amém. E por último, Deus, dá-nos a tua graça abundante. Traz o teu refrigério. Talvez alguém aqui estava quase desistindo. Traz o teu refrigério, a tua graça abundante, Senhor, para que nós possamos perseverar neste tempo, fiéis, em fé, amando, levando o teu evangelho à frente, para que o Senhor continue se alegrando em nós, até o dia que o Senhor vier nos buscar. Nos ajuda, Senhor, a levar o evangelho para o nosso dia a dia, não só no domingo, mas que eu possa levar o evangelho hoje, quando eu sair por aquelas portas, que eu possa levar o evangelho para minha casa. Na segunda-feira, eu possa levar o evangelho lá para o meu ambiente de trabalho. Eu posso levar o evangelho lá para a minha vizinhança. Eu posso levar o evangelho para quando eu estiver enfrentando uma adversidade no meio da minha comunidade, ali no prédio onde moro. Talvez enfrentar alguma coisa ali, que eu possa levar o evangelho comigo e praticar o evangelho. Para que onde quer que nós estejamos, possamos ser reconhecidos como servos de Deus. Não porque existe uma tatuagem em nós, não porque existe uma Bíblia que nós estamos segurando, mas que as marcas de Jesus possam estar em nossas vidas, para que nós sejamos reconhecidos como verdadeiros cristãos. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Olhe para o seu irmão e diga para ele: eu vejo Jesus em você. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Dê a mão ao seu irmão, dê a mão à sua irmã. Amém. Deus querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, por essa noite na tua casa, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe esse irmão que está do meu lado direito, Pai. Fortalece a fé, Pai, fortalece a saúde, dá uma semana de livramento debaixo da tua presença, Pai. Assim como nós queremos orar por esse irmão que está do meu outro lado, Pai, que o Senhor possa agir, Pai, de maneira sobrenatural, dando um sinal da tua presença sobre essa vida, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por essa noite na tua casa e te pedimos, Senhor, nos despede debaixo da tua segurança, Pai. Cobre-nos com teu sangue, Pai, nos dá uma semana de vitória na tua presença, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. O povo mais feliz da terra, diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente.